Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. No programa de hoje vamos falar sobre mercado de trabalho e qualificação profissional. De acordo com dados do IBGE, o desemprego no Brasil vem caindo desde 2002, quando começou a série histórica. Em 2011, a taxa média de desocupação foi de 6%, a menor da última década. E neste ano, os números estão se mantendo baixos. Mesmo assim, ainda há cerca de 1.400.000 pessoas desocupadas. Os empresários reclamam, falta mão de obra preparada para várias funções. É possível reduzir ainda mais a taxa de desemprego? Como qualificar quem procura uma vaga? No Panorama de hoje você vai ver. O cenário do mercado de trabalho hoje, em Minas e no Brasil. Nós estamos num momento de um boom na economia nacional, um mercado interno aquecido. Isso tudo fez com que esse desemprego caísse. O emprego está farto, mas demanda mais do funcionário. Vale o trabalhador sempre está qualificando para poder concorrer a essas vagas. E o governo se mobiliza para incrementar a formação de quem está desempregado. Esse curso abre um leque de oportunidades para mim estar aperfeiçoando. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Ernesto Nogueira, chefe do setor de seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas, e Vaníria Ferrari, economista, coordenadora dos cursos de MBA e de graduação tecnológica da UNA. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama. Eu gostaria da opinião de vocês sobre este cenário que a gente está vivendo hoje em Minas, na região metropolitana e em Minas. Para vocês, quais foram os motivos que nos levaram a chegar a esses patamares, a esses índices de desemprego tão baixos? Eu acredito que assim, o principal ponto é que a gente veio até numa crescente, no pós-crise. A gente teve uma crise em 2008, isso fez com que o mercado se retraísse e a partir daí a gente teve um crescimento. O Brasil vem crescendo a uma taxa superior a alguns países, e isso é bom, A gente teve um aquecimento, não tão acelerado, mas um aquecimento do mercado, e isso vem absorvendo profissionais. Acho que um outro ponto importante de destacar é a questão da formalização das empresas, Houve um aumento do número de empregos formais, de funcionários com carteira assinada, e isso reflete no nível de desemprego. Agora, Ernesto, você trabalha no Ministério do Trabalho. Quais são os setores que mais têm contratado, que foram responsáveis para que esses níveis caíssem tanto? Olha, sem dúvida nenhuma, é o comércio varejista, setor do comércio. Temos também a área da construção civil, que tem contratado muitas pessoas, indústria da transformação. Então, esses aí têm um nível assim, de contratação bem maior do que os demais. Agora, a gente já viveu no país, ou aqui em Minas mesmo, para a gente falar aqui da nossa região, período parecido com esse, assim, desse desemprego bem baixo? Acho que historicamente, não. Historicamente, eu acho que a gente está nos melhores níveis de desemprego, pelo que a gente pode ver ao longo da história do Brasil. Ou seja, tivemos momentos de crescimento, época do milagre econômico, mas de um tempo para cá, são os níveis melhores que a gente já conseguiu atingir. E vocês acreditam que esses patamares vão continuar se mantendo? O desemprego vai continuar baixo? O que vocês esperam daqui para frente? Olha, na minha opinião, a tendência é diminuir cada vez mais. Os brasileiros têm entendido que a qualificação é importante. O governo tem dado todo o subsídio para essa qualificação. O governo Dilma, ele tem trabalhado para qualificar os trabalhadores, para estar aumentando o número de empregos formais. Você vê aí a facilidade que tem surgido para a abertura de novas empresas. Temos observado também redução de impostos. Então, o governo está atento a essa questão do desemprego e esse índice está reduzindo não por uma mera questão econômica, mas por uma atuação política também do governo. Agora, aqui em Minas, se a gente for falar da região, de algumas regiões do estado, quais seriam essas regiões que têm um maior crescimento econômico e que têm puxado esses índices para essa queda do desemprego? Eu acredito que, assim, só complementando aqui o que o colega falou antes, a gente também tem alguns eventos, que o Brasil está inserido aí, que é Copa, Olimpíadas, que eu acredito que isso vai dar um aquecimento ainda maior.
Então, eu acredito também que esses níveis vão ainda melhorar. Falando de região metropolitana, principalmente, né? Setor de hotelaria, setor de turismo e uma série de outros, né? Que estão diretamente ligados a isso. Eu acho que também o interior tem crescido muito, né? A gente, na área acadêmica, tem percebido assim, uma demanda muito grande para o interior. Então, isso reflete exatamente um aumento da necessidade das pessoas se qualificarem, né? Cidades que hoje são polos, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, são cidades que vêm crescendo, não só essas, como várias outras. Então, eu acho que esse crescimento do interior também tem sido bem significativo. Pois é, então a gente vai mostrar, a gente está falando do interior, mas vamos falar sobre a região metropolitana. Em junho, a taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte foi a menor dos últimos 12 anos. Os números foram divulgados semana passada pela Fundação João Pinheiro. A pesquisa mostrou que a taxa de desemprego na população economicamente ativa caiu de 5% para 4,8%. É a menor registrada desde o início do levantamento, em 1996. Os desempregados, que eram 121 mil em maio, passaram para 117 mil em junho na Grande BH. Na comparação por setores, houve diminuição de trabalhadores na indústria e na área de serviços, mas aumento na construção civil e no comércio. Nós estamos num momento de um boom na economia nacional, um mercado interno aquecido. Isso tudo fez com que esse desemprego caísse. Então, a gente precisa ter algum tempo de desemprego baixo para a gente categoricamente afirmar que a gente está no pleno emprego. Já o salário médio dos trabalhadores ficou em R$ 1.331, queda de 2,7%. Essa redução nos salários, ela vem ocorrendo sistematicamente naqueles salários maiores, né? Então, já os 25% ou 50% dos que ganham menos têm tido, de certa forma, um aumento no seu ganho. Pois é, em relação a essa, né, ele falou ali que quem ganha mais, os salários mais altos têm diminuído um pouco e quem ganha um pouco menos, os salários têm aumentado. A gente vê isso muito na construção civil, né? Você até citou no início, hoje um pedreiro, um encarregado, um servente de obras consegue tirar um bom rendimento, né? E não falta emprego para eles, né? A gente se passa em construção, tem sempre ali uma plaquinha de precisa-se. Essa questão da construção civil, Ernesto, na sua opinião, realmente hoje é a principal responsável por puxar essas taxas de desemprego? Tem contribuído muito realmente para mudar esses índices? Sem dúvida nenhuma, é o segundo grande setor que está reduzindo a taxa de desemprego. No entanto, é um setor com grande rotatividade também, que é o que nos preocupa muito, né? É aquele trabalhador que fica por um período curto naquele serviço, o que, de certa forma, não é interessante. É aquele trabalhador que está procurando mais o seguro-desemprego, que ele trabalha um tempo na formalidade e depois fica um tempo na informalidade. Mas é uma área realmente que tem sido economicamente importante para o Brasil e que a tendência é melhorar, né, como a nossa colega disse, devido às obras que estão surgindo aí, né, para a Copa, essa área de hotelaria, etc. Mas quem estiver interessado nessa área pode estar buscando, porque vaga não falta, não. Pois é, agora será que essa questão que você disse, né, que eles ficam um tempo num trabalho, depois dão uma... É justamente porque há um excesso de vagas? Porque tem uma pesquisa da empresa de recrutamento Robert Walters que apontou que os brasileiros estão mais seletivos para escolher o emprego. 74% dos entrevistados receberam mais de uma oferta antes de aceitar o cargo atual e 30% só disseram sim ao terceiro convite. Eles estão mais confiantes de que eu posso arrumar emprego amanhã, então deixa eu ficar um tempo em casa? O que vocês acham? Olha, na minha opinião, com certeza, na área da construção civil não há dúvida. Um pedreiro hoje, ele tem vaga, oferta de emprego aguardando a chegada do pedreiro, né? O servente de obras também. Então, realmente, o mercado está aí apto a receber profissionais qualificados. Profissionais qualificados não ficam desempregados. Essa área da construção civil, isso é extremamente relevante. Só complementando o que ele falou, a questão da qualificação, que eu acho importante. Outro dia eu vi uma pesquisa do setor de construção civil dizendo que cerca de 18% apenas dos operários são qualificados, possuem um curso de qualificação profissional. Então, acho que existe essa necessidade, né? Para que, igual ele falou, para quem é qualificado, existe vaga, mas existe também essa demanda pelo profissional qualificado. Talvez isso tenha uma repercussão na rotatividade. Se eu tenho um profissional qualificado, eu vou ter interesse de mantê-lo,
né? Se eu pego profissionais que são menos qualificados, pode ter essa alta rotatividade. Pois é, a gente está falando de qualificação, as empresas estão mais exigentes, elas têm vaga, mas também só vão abrir para aquela pessoa que elas considerem que realmente tem a qualificação. Que vocês estão percebendo? Com certeza, inclusive tendo como base essa informação, o governo criou o Pronatec, né, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que já chegou até o seguro-desemprego. Essa área da construção civil que foi citada, nós temos vários cursos lá de pedreiro, eletricista industrial, eletricista predial. Então o governo quer qualificar as pessoas e está caminhando para isso aí. Agora, a gente tem um outro dado interessante, um estudo divulgado pelo IPEA, mostrou que cerca de 83% dos empregados com carteira assinada estão trabalhando além da jornada de trabalho, com horário fixo, né? E 47% consideram alta a exigência para exercer diferentes funções no local de trabalho. Hoje, se você, por um lado, você tem emprego, ali eles estão querendo realmente um funcionário comprometido e que às vezes não tem problema de passar um pouco do horário e estão exigindo mais. Isso tanto para níveis mais simples, mas quanto mais qualificados também, de curso superior? Sim, o comprometimento com certeza. Até por existir menos profissionais qualificados, as empresas precisam demandar mais desses profissionais qualificados. Né? E acaba que gera essa necessidade de um trabalho extra. Se a gente tivesse mais profissionais qualificados que tem determinadas funções que tem que ter qualificação. Então, mesmo que a empresa queira abrir, não que ela não esteja abrindo vagas para aqueles que não são, mas a necessidade maior é pela qualificação. Então, esses poucos, vamos colocar assim, que estejam trabalhando, eles vão ser demandados mais. E até o nível salarial, talvez, seja melhor. Por isso que a gente chegou num nível de aumento do salário médio desses profissionais, né, digamos, de uma classe mais média, baixa. Se a gente for pegar exemplo de empregada doméstica hoje em dia, né, que os salários são cada vez mais altos, porque é uma profissão cada vez mais rara e mais difícil da gente conseguir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre qualificação e mercado de trabalho e as novas regras para o seguro-desemprego. No próximo bloco a gente volta já.